Olá e muito bem-vindo a mais um estudo do livro de Mateus, e hoje vamos estudar o capítulo 5. Esse é um capítulo que será estudado em partes, porque para além dele ser um capítulo muito grande, temos muitas coisas de elevada importância. Por isso, para não ficar um texto muito grande, muito cansativo, irei repartir, não sei ainda em quantas partes, porque ainda estou a fazer esse estudo, mas de qualquer forma, hoje vou deixar do versículo 1 ao versículo 5. Então vamos começar com o versículo 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Um detalhe que eu acho que devemos levar em consideração é que quando Jesus viu a multidão, subiu ao monte e, estando perto dos seus discípulos, começou a ensiná-los. Eu acredito que havia outras pessoas que foram atrás de Jesus. Entretanto, esse ensino foi mais focalizado para os seus discípulos. Esse ensino é muito profundo e acredito que é um padrão que Jesus nos deixou. Sei que é um padrão no ponto de vista humano, de certa forma impossível de seguir, pelo menos a 100%, como é lógico, mas é nesse padrão que temos que olhar e ver o que está de errado em nossa vida, ou seja, fazer uma análise e pedir a Deus forças e capacidades para mudar tudo aquilo que estamos a fazer de mal em nossas vidas. Não devemos olhar para esse padrão com uma compreensão humana, onde só seremos discípulos verdadeiros no dia em que tivermos todas as coisas desse ensino em conformidade em nossa vida. Isso nunca vai acontecer. Tirando Jesus, qualquer um que fala que vive uma vida em conformidade com tudo é um mentiroso. Isso está em 1 João 1,8, que fala que todos nós pecamos. Ou seja, nós não vamos sempre acertar, mas vamos pelo menos tentar ao máximo. Ou seja, na total dependência de Deus, para assim ter um caminho perfeito. É Deus que me reveste de forças e torna perfeito o meu caminho. Está em 2 Samuel, no versículo 22, 2 Samuel capítulo 22, versículo 33. Vou agora ler o versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. É com esse versículo que começamos as bem-aventuranças. São no total 9, e cada um fala qual é a bem-aventurança e qual a sua recompensa. E, para começar, vou explicar um pouco sobre o que significa a palavra bem-aventurado. Eu ainda tentei achar uma outra tradução da Bíblia mais recente, onde fala que não é bem-aventurado, mas feliz aquele. Porque, de maneira bem simples, o ser bem-aventurado significa ser feliz. Mas não uma felicidade qualquer, leviana, mas sim uma felicidade perfeita, que vem de dentro para fora, ou seja, uma felicidade que vem direto de Deus. A melhor maneira de traduzir bem-aventurado nesse versículo seria falar que os pobres de espírito são plenamente felizes. E essa mesma tradução, esse mesmo significado, também serve para todos os outros versículos onde está escrito bem-aventurado. Bom, então vamos lá começar em relação às bem-aventuranças, não é? E primeiro, o que é que significa ser pobre em espírito? É uma pessoa que é pobre financeiramente, que tem poucas posses financeiras? Não. Pobre em espírito não está relacionado com ser pobre financeiramente ou deixar de ter coisas. Essa parte fala sobre uma humildade, mas não uma humildade perante homens, como vamos ver depois no versículo 5. Essa humildade, desculpem, eu erro um bocado, essa humildade é algo relacionado com o espírito e as coisas que envolvem o espírito, ou seja, é relacionado a você e a Deus. Ser humilde em espírito é aceitar que somos espiritualmente vazios e que precisamos de Deus. É compreender a necessidade que temos de ter e pertencer a Deus e aceitar ter nossas vidas sujeitas a tudo aquilo que Ele quer. Receber a direção de Deus e seguir no caminho dEle. Pessoas que não são pobres em espíritos são aquelas que se mostram fortes, autossuficientes. Elas é quem sabem como vão gerir as suas vidas, para onde é que devem seguir.
Ou seja, elas são os senhores das vidas dela. Não aceitam Jesus como seu senhor, porque elas mesmas são autossuficientes para serem e para falarem o que devem ou não fazer. Depois no versículo diz que o reino dos céus pertence a essas pessoas. Ou seja, ninguém que não aceita Jesus como seu Senhor e Salvador será salvo. Não devemos esquecer que para ser salvo e herdar o reino, temos que aceitar a Jesus. Agora eu vou ler o versículo 4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E mais uma vez vemos que Jesus não nos prometeu uma vida fácil. Feliz é aquele que chorar. Ora, ninguém gosta de chorar por coisas dolorosas, penso eu. Mas sabemos que tudo o que acontece tem um motivo. Como nós aprendemos no estudo do capítulo 4, tudo que Deus faz ou permite tem um propósito, que é para nós sermos pessoas mais maduras e íntegras. Mas o melhor desse versículo é a parte final, que falam, porque os que choram serão consolados. Sabem quem Jesus chama de Consolador? Em João, no capítulo 14, versículo 16, fala assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E depois no versículo 26 fala, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, em vós ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amados, nós seremos consolados pelo próprio Espírito Santo, e isso é muito grande, muito bom. Imagina o que é ter o Espírito de Deus a te aliviar, a te confortar, a te tranquilizar, a te encorajar. Isso são todos significados do que é ser consolado. E por esse motivo nós seremos felizes. E alegrem-se, pois o choro realmente virá. Jesus já deixou isso claro. E até poderá durar toda a noite. Mas a alegria, o consolo, virá pela manhã. Vou ler agora o versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Há pouco falamos sobre ser humildes em espírito. Aqui vamos ver o que é ser humilde, apenas humilde. Ou seja, a pessoa ter um caráter humilde perante outras pessoas. Ser humilde é ter uma capacidade de reconhecer os próprios erros, defeitos ou até mesmo suas limitações. É um sinal de respeito e de submissão. Em um sentido mais prático, podemos falar que ser humilde é não se achar superior a ninguém. É deixar de lado todo o orgulho e toda a arrogância. Vamos aqui ver um pequeno exemplo. Veja o caso de Jesus, que falou que era manso e humilde de coração. Está em Mateus no capítulo 11, versículo 29. E mesmo sendo Deus, se tornou homem e ainda se humilhou perante os homens. Está em Filipenses no capítulo 2, versículos 7 ao 8. Ou o caso de Paulo, que tinha motivo de sobra para se gloriar perante as pessoas, mas não o fez. E apenas aceitou se gloriar de suas fraquezas, pois assim poderia ter forças de Deus. Está em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 5 ao 10. Mas também temos que ter atenção a uma coisa. Não vamos esquecer que Jesus e Paulo falavam sempre o certo e até poderiam ter atitudes mais severas para corrigir. Como, por exemplo, o caso de Jesus no templo, onde ele usou um chicote para tirar os vendedores. Ou mesmo o caso de Paulo, que chamou os crentes de Gálatas de insensatos. Ou seja, uma maneira bonita de chamar alguém de tolo ou até mesmo estúpido. Paulo sabia que tinha que ser humilde, mas ele também sabia a hora que ele tinha que ser ousado. Está em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 1. A promessa para quem é humilde é receber a terra por herança. Aqui temos que ter atenção a uma coisa. É mencionado terra e não mundo, como o de João, como o de 1 João, capítulo 5, versículo 18, que fala do mundo como sistema. Essa terra é mesmo o mundo, mas no sentido físico da palavra, ou seja, a nossa herança será este planeta. Nós temos que entender que toda a terra e toda a sua plenitude são de Deus.
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 26. Logo, Ele tem o poder para nos dar essa herança. Mas não vamos esquecer que Jesus falou que nesse mundo teremos aflições. Aflições não combinam muito com herança ou com uma coisa boa. E até o dia da nossa morte, de certa forma, a promessa que temos é que nessa terra as coisas que vamos receber não são humanamente boas, como poderemos ver até nos próximos versículos. E por esse motivo penso que essa terra que receberemos como herança será o milênio. Vou ler agora em Apocalipse, o capítulo 20, versículos 6 a 8. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar para as ajuntar em batalha. Eu não quero aqui fazer um estudo de Apocalipse, vou só tentar explicar um pouco essa parte. Os 1000 anos de paz que passaremos com Jesus serão passados na Terra, ou seja, nesse planeta. Como, o que será diferente, não sei explicar, mas basta ver no versículo 8 do capítulo 20 de Apocalipse, que fala que Satanás ainda tentará enganar as nações que estão na Terra. Ou seja, isso fala depois dos 1000 anos. Apenas depois dos 1000 anos, e de Satanás ser derrotado para sempre, e depois do julgamento do grande trono branco, é que a Bíblia fala que o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Está em Apocalipse 21, 1. Pronto, por hoje vamos parar então no versículo 5. Vou tentar na próxima semana trazer mais alguns versículos desse capítulo. Se quiserem, já sabem que esse estudo em texto está no Vida Plena, vai um pouco mais adiantado que o áudio. E qualquer coisa dúvidas, perguntas, opiniões, sugestões, basta falar comigo, seja pelo Facebook, seja por e-mail, e eu tentarei responder o mais rápido possível. E pronto, muito obrigado novamente por ter acompanhado esse estudo, fiquem com Deus e até a próxima.